Bom dia a todos. Bom dia, doutora Mariana, doutor Paulo Vitor. Quero agradecer, primeiramente, a Expo ISP Brasil pelo convite em estar participando desse painel, inclusive num tema muito importante para os provedores. Como foi falado pelo Tiago, sou Glenda Andrade, contadora e consultora tributária. Também sou sócia da ISP Contábil, contabilidade especializada para provedores. Temos acompanhado nos últimos anos as mudanças no mercado, as dificuldades, as mudanças perante o fisco estadual, que ele tem entendido cada vez mais sobre esse segmento, e também as mudanças da Anatel. Novas obrigações que precisam ser enviadas mensalmente, informações semestrais, e tudo se resulta em informações também contábeis. Então, a contabilidade, ela que é responsável por enviar essas informações. Muitas informações também é necessário entender do segmento. É por esse motivo que conhecer a atividade, conhecer a classificação, isso vai refletir. Então, eu vou dar um exemplo. O custo da operação. Vocês sabem qual é o custo da sua operação, de manter a atividade? E isso é uma informação essencial. E nós, como contabilidade especializada, a gente tem esse cuidado. Classificação, eu falo muito sobre essa questão. O investimento. Algum de vocês já analisou um balanço da sua empresa, desde o histórico que você iniciou? Então, qual que foi o seu investimento ao longo desses anos em infraestrutura? Custo da operação, qual foi sua margem de lucro? Tudo isso são informações contábeis. Ainda se conta uma história que empresas, microempresas e empresas do Simples Nacional não precisam de demonstração contábil. Isso é uma historinha, tá, gente? Isso não existe. Existem várias operações que são essenciais essas informações. Alguns exemplos: licitações, empréstimos e maiores operações que, inclusive, estão sendo hoje grande proporção, que são fusões, aquisições entre provedores. E essas informações são essenciais. Então, normalmente, pode acontecer, nós recebemos alguns clientes vindo de outras contabilidades que nunca teve histórico, não tem balanço, não sabe qual foi o investimento, esse investimento ele se perdeu. Custo da operação, classificação incorreta, pode dar até prejuízo. Então, essas informações são essenciais. Nós temos esse cuidado, já trabalhamos com Telecom há alguns anos, também oferecemos planejamento tributário. A nossa contabilidade ela já é consultiva, tá? Eu gosto sempre de falar isso. A gente acompanha e tira dúvidas diárias do provedor, que realmente só quem entende do negócio consegue tá orientando. Planejamento tributário é algo que a gente vai falar aqui, é essencial quando o provedor chega num ponto, ou ele está para sair do Simples, ou ele já iniciou a operação no lucro real e lucro presumido, que são regimes tributários. Então, o planejamento tributário ele é exatamente para analisar modelos de negócio, definir regime tributário, identificar qual é o custo da sua operação, o que é investimento. Então, nós temos todo esse cuidado, nós já trabalhamos há alguns anos, tá bom? Doutora Mariana, fique à vontade para se apresentar. Tá ligado? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade aos organizadores e também a oportunidade de estar aqui ao lado de profissionais tão capacitados. Meu nome é Mariana Vidotti, eu sou sócia do escritório Gardner Vidotti. Nós somos um escritório de advocacia que atende especificamente o setor de telecomunicações. Nós iniciamos nossas atividades no ano de 2019 e hoje, graças a Deus, temos aí clientes por todo o Brasil. Minha especialidade é tributação, tá? Eu sou especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e iniciei minha carreira na área de tributação específica para o setor de telecomunicações no ano de 2014. Tá?
E o que eu tenho para dizer para vocês é que essa palestra terá temas muito importantes a serem debatidos e eu espero que todos aproveitem de alguma maneira o conteúdo que vai ser tratado. Obrigada. Doutor, pode ficar à vontade também para fazer uma breve apresentação. Oi, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para vocês. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Vitor, sou sócio da Silva Vitor Faria Ribeiro, advogados. Meu escritório tem sede em Belo Horizonte, tá? Mas a gente atua no Brasil inteiro. Estamos aí há mais de 15 anos no mercado de telecomunicações. A gente hoje tem uma equipe que presta uma consultoria full service, né, para os ISPs, para as operadoras de telecomunicações, desde a parte tributária, que aqui está sendo conduzida, quanto à parte contratual, civil, consumerista, licitações, trabalhista, societário, regulatório, autoral, ou seja, um escritório criado para atender ao dia a dia do provedor. Então, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez o convite e vamos aos debates, não é isso? Infelizmente, a doutora Patrícia já me comunicou, ela não vai poder participar, tá? Então, daremos continuidade. Iniciando as perguntas, diante da alta carga tributária dos provedores, especialmente o ICMS, que nós sabemos aí que é o que mais pesa, né, no bolso do provedor, quais são as medidas que precisam ser tomadas para amenizar o impacto tributário na saída do Simples Nacional, doutora Mariana? Bom, eu acho que a carga tributária do ICMS é o calo mesmo na tributação do provedor. Nós temos estados com a tributação que no regime normal chegam em torno de 32%, né? E em virtude da elevada tributação, né, ainda que você não possa mais estar no Simples Nacional, em virtude seja do faturamento ou das questões societárias, enfim, seria muito proveitoso que fosse estabelecido um planejamento tributário. E quando a gente fala de planejamento tributário, na verdade, se você analisar a legislação em si, você tem, de certo modo, um olhar pejorativo para esse termo. Mas, na verdade, o planejamento tributário, ele nada mais é do que uma organização do seu ticket, né, daquilo que você entrega para o consumidor, e você pode tratar algumas questões de forma diferenciada, talvez adoção de serviço de valor adicionado, talvez adoção de locação, comodato, enfim, aquilo que for possível, para que você consiga, né, ainda que não esteja mais no Simples Nacional, reduzir a base de cálculo de incidência do ICMS, né, e trabalhar com outros tributos, ou até mesmo, se for o SVA puro, né, ainda que um pouco mais arriscado, não tratar com a tributação de ICMS nem do ISS. Tá? Eu não acredito que exista hoje no Brasil outro meio que possa garantir uma possível ascensão, né, da empresa sem que você faça o planejamento adequado tributário, né? Alguns estados também possuem convênios de ICMS que trazem a própria redução da base, né, da incidência do ICMS, só que é importante a gente lembrar que os convênios, eles são sazonais e são muito ligados ao aspecto político. Então, na troca do governo, né, você pode correr o risco de perder o convênio, deixar de ser vigente e você perder o benefício, né, e ser surpreendido com a carga na base tributária cheia. Então, acredito que o planejamento seja o mais adequado e contar com o convênio, mas também ter a noção de que aquele benefício ele pode deixar de existir. Tá? Vou passar a palavra para o doutor.
Obrigado, Mariana. A gente sempre fala que a saída do Simples precisa ser preparada, organizada com antecedência. A gente recebe no nosso escritório, eu acredito que as nobres debatedoras também, né, empresas que estão a sair do Simples nos procurando para se organizar. E organizar em um tempo recorde, porque o planejamento tributário de uma empresa de telecom não é simplesmente você incluir SVAs nas faturas e nas notas fiscais e ponto final. Não é isso. Tá? Primeiro, você precisa ter um respaldo contratual. Tá? O contrato com o assinante precisa refletir uma separação de serviços. Porque o primeiro ponto que vai ser solicitado para uma fiscalização é o contrato com o assinante. Então, se no contrato com o assinante você fala, trata o serviço 100% SM, mas você incluiu na fatura SVAs, quaisquer tipos de SVAs que sejam, isso não é planejamento tributário. Tá? Isso daí é algo preparado de forma bem artesanalmente. Então, se preparar antes é importante. E preparar antes você precisa rever a parte contratual, né, com o assinante, refletir isso nos documentos fiscais, contábeis. A questão do centro de custo é extremamente importante, tá? Porque você não vai tirar da cartola um percentual de SM que você vai fazer, você tem que ter um estudo por trás disso. Tá? E não existe uma receita de bolo, não adianta falar assim, meu concorrente está fazendo 30%, eu vou fazer também. Cada um está em um momento, um estágio de investimento, está em um momento de desenvolvimento, tem um ticket, tem um custo específico. Tá? Isso precisa ser refletido no planejamento tributário. Então, a saída do Simples tem que ser preparada antecipadamente. A vida fora do Simples? Claro, pessoal. A vida fora do Simples. O que a gente vê muito hoje é empresas se organizando em cima da ineficiência estatal. Qual que é a ineficiência estatal? Porque o Estado não tem um corpo de fiscalização hoje suficiente para fiscalizar todos os provedores. Não tem. Tem estados, igual em Minas, Minas, Santa Catarina, depois, tento lembrar mais de algum, que já tem corpo de fiscalização especializado em provedores. Então, a gente já fala, todos os provedores vão ser fiscalizados em algum momento. Tá? Mas aqui a gente vê, a maioria das empresas se pauta por estratégias tributárias que não é planejamento. Diluição de faturamento no Simples. Eu estou chegando perto do limite, vou abrir um outro CNPJ em nome do meu filho, do meu pai, da minha tia, só não coloco em nome da minha sogra, o resto eu posso colocar. Né? E aí, isso é planejamento? Isso não é, gente. Havendo pontos de conexão, o fisco tem, na própria Lei Complementar 123, argumentos para desenquadrá-lo. Está lá. Constituição por interpostas pessoas, ou seja, laranjas. Isso daí pode ser usado para desenquadramento do Simples. Um outro caso muito típico de planejamento que não é planejamento, né? Caixa 2, ou seja, sonegação. E tem muitos provedores que fazem o seguinte, o cliente que paga paga no banco, ele declara. O cliente que paga em dinheiro, na boca, ele não declara. Isso aí é uma das coisas mais recorrentes que a gente vê. E tem provedores que fazem o seguinte, o cliente que paga em dia, ele declara. O cliente que não paga em dia, ele não declara. E o que acontece, pessoal? Hoje existe um convênio que chama Convênio 115. Esse convênio, vocês são obrigados a informar, disponibilizar ao fisco mensalmente arquivos com as suas notas fiscais e faturas. Tá? E lá, o fisco hoje, dentro de um sistema, ele vai pegar o CPF do cliente João da Silva. O João da Silva, no mês de janeiro, ele pagou em banco. No mês de fevereiro, ele pagou em dinheiro. No mês de março, ele pagou em banco. No mês de abril, ele pagou em dinheiro. Você emitiu nota em janeiro, em fevereiro, não. Março, sim. Abril, não. O fisco vai puxar o CPF dele e vai te perguntar, esse cliente é bipolar? Por que ele está aqui um mês com nota e outro sem nota? O que aconteceu? A mesma coisa do pagamento em dia. Por quê? O cliente paga em dia, eu emito a nota. Aí o cliente regularizou o pagamento em 90 dias, 60 dias. Você consegue emitir uma nota com data retroativa? Não, não consegue. Então, aquele cliente, naquele pagamento, aquele mês que ele pagou atrasado, ele não vai ter nota.
Pelo convênio 115, o fisco puxa o CPF desse cliente e vai te fazer a mesma pergunta. Por que está faltando a nota desse cliente? Então, nas fiscalizações, todo esse telhado de vidro, ele aparece, gente. Então, isso não é planejamento tributário. Tá? Isso é gambiarra. Isso não é planejamento tributário. Planejar tributário é se organizar. Está saindo do Simples, diluir faturamento em Simples, começar a sonegar para não chegar ao sublimite do ICMS, isso não é planejamento, é planejar, se organizar. E tem que se organizar com o quê? Com antecedência, tá? Como eu falei. Porque planejamento tributário de provedores não é simplesmente incluir na fatura algum SVA e passar a cobrar do cliente. Como você vai ter uma base toda com um tipo de contrato? Você tem lá 10 mil clientes, você está saindo do Simples. Você tem um cliente, essa base toda assinou o contrato 100% SCM lá. Você tem que virar essa base toda para a nova estratégia, com uma estratégia de separação de serviços. Isso tem que ser feito com antecedência. Então, a vida fora do Simples? Claro, pessoal, mas se organize antes. Um ponto importante que o doutor falou, ano passado, em 2021, eu tive a oportunidade de debater alguns pontos com o delegado fiscal de Minas Gerais, e ele afirmou que eles estão conversando entre eles, que eles estão fazendo reuniões. Então, o mesmo entendimento do fisco de Minas vai ser o de Pernambuco, vai ser o do Amazonas, o do Rio Grande do Sul, porque eles estão fazendo reuniões entre eles para alinhar, para ficar o mesmo entendimento. Então, eles entendem sim do negócio, eles sabem quais são as estratégias usadas e muito aplicadas, né, no planejamento. Muito bem falado que planejamento não é você disfarçar o real faturamento, e sim buscar um modelo negócio seguro, analisando o seu perfil de cliente, se é atacado, se é varejo, qual é o melhor regime. Um outro ponto importante que eu sempre gosto de colocar para os provedores, que o Simples Nacional, ele tem até um certo ponto que ele é o melhor regime tributário, tá? O Simples Nacional, para quem não sabe, ele tem 2 limites. Ele tem o sublimite, que é os 3.600.000 no ano, média mensal 300 mil, e o teto máximo 4.800.000. Então, é faturamento anual, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ultrapassou essa média de 300 mil, na verdade, antes de ultrapassar essa média de 300 mil, o provedor ele precisa começar a se preocupar. Aí que sim que entra a preparação. Começar uma elaboração do planejamento tributário, que é analisar a operação do provedor, o que se aplica a um, não se aplica a outro. É muito comum, né, o pessoal achar que realmente é uma receita de bolo, e não é. A gente analisa a operação, como eu falei, clientes, custo, quais são os serviços que de fato são oferecidos, ou que podem ser, inclusive, acrescidos para o cliente. Então, o Simples, quando o provedor já está no Simples e começa a atingir essa média de 300 mil mês, já é o momento de se preparar. Pode ser que ele não seja desenquadrado no Simples naquele ano, mas no ano seguinte, o que acontece? Dentro do ano calendário, exemplo, 2022, ultrapassou os 3.600.000, mas não ultrapassou o teto máximo, que são os 4.800.000, no ano seguinte, você até pode continuar no Simples Nacional, mas com o ICMS por fora. Esse é o momento que o Simples deixou de ser o regime tributário mais vantajoso. Por quê? Um exemplo, vou pegar Minas Gerais. Você vai recolher uma carga tributária dentro do Simples, que pode variar até 20%, mais o ICMS por fora, a uma alíquota de 27%. Então, totaliza aí, pode chegar a 40%, né? Pode chegar a 40%, a 35%, depende dos créditos, né? Então, realmente é importante o provedor ele ter essa informação, ele acompanhar. Nós acompanhamos os nossos clientes que são do Simples. Então, antes de chegar nessa realidade, a gente já, olha, chama para conversar, vamos fazer um planejamento tributário. Você chegou aqui no máximo, você já está chegando aqui no limite.
E muitos provedores realmente chegam para a gente assim, já fora do simples, estourando o limite, aí quer que faça um planejamento em tempo recorde. A implantação, ela leva um tempo, é todo um processo. A gente não consegue fazer um planejamento em tão pouco tempo e ainda mais colocar em prática, porque a implantação é o que mais demora. Analisar a operação do provedor e apresentar quais são os melhores modelos, a gente consegue dependendo até num tempo. Mas a implantação, ela exige, inclusive de vocês, todo um processo, uma preparação, mão de obra, dá trabalho, mas é importante, porque a redução tributária ela é altíssima. A gente consegue trazer dentro de um planejamento tributário seguro, reduzir a carga tributária, sim, drasticamente mesmo. É uma redução muito considerável, porque o maior impacto, com certeza, é o ICMS. Glenda, eu só queria fazer um acréscimo que a gente focou muito em relação à questão do ticket, do que é possível de reorganização daquilo que você pode ofertar para o seu cliente. Muito bem pontuado pelo Dr. Paulo, como também pela Glenda, a questão de você não fantasiar ou criar falsas prestações de serviço ou de serviço de valor adicionado, que na verdade não são efetivamente entregues ao cliente final, que você também poderia ter um problema não só com a questão de fraude, né, enfim, ao fisco, mas também um problema muito grave com a Anatel, tá? Porque isso violaria especificamente a resolução 632 da RGC, né, da Anatel. Mas eu também queria fazer um acréscimo, porque a gente tem que pensar que dentro do Simples Nacional a gente tem a tributação da parte da folha de pagamentos toda dentro da alíquota do Simples. E vem sendo uma preocupação recorrente dos nossos clientes, como é que eu vou fazer, né, também para ter uma tributação de 20% sobre a minha folha de pagamentos. E aí também vale, né, o foco do planejamento tributário, ele não pode ser restrito ao seu faturamento, mas também há de ser considerado. Afinal de contas, para você crescer, expandir rede, você também vai ter que ter os seus funcionários. E aí é necessário que o planejamento tributário também tenha um olhar para a parte previdenciária, especificamente porque sobre as verbas indenizatórias que são pagas aos colaboradores, não há incidência do INSS, tá? Dos 20%. Então, você precisa avaliar se a sua política de bonificação está adequada, tá? Porque não é qualquer bonificação que você dê, prêmio, que vai sair da tributação dos 20%. Você precisa considerar o pagamento de vale alimentação através de tickets de refeição, né, ou através do programa de alimentação do trabalhador do governo, tá, fazer adesão, entre outros benefícios que você pode considerar, né, não deixar de valorizar o seu colaborador, mas também fazer de uma forma que possa trazer uma segurança jurídica no aspecto previdenciário. Certo. No segmento de telecomunicações, nós nos deparamos com algumas estratégias, que é o desmembramento da atividade em algumas empresas. Por exemplo, uma empresa de SCM, uma de SVA e outra de TI, Tecnologia da Informação. Gostaria de saber dos senhores se estão de acordo, né, com esse modelo e, se positivo, quais são os cuidados que o provedor precisa tomar quando implantar esse modelo de negócio. Doutora Mariana. Bom, nós temos certas ressalvas quando nós adotamos a questão do planejamento tributário e até da organização do SCM, SVA e Tecnologia da Informação em empresas distintas. Primeiro que, como o Dr. Paulo recordou, as empresas, no sentido geral, e a gente não está falando só da área de telecomunicações, têm a falsa esperança de abrir diversos CNPJs e se manter no Simples. Isso é uma realidade que não existe, porque configura grupo econômico de fato, tá? Principalmente porque você tem ali a questão societária entre pessoas que provavelmente têm um vínculo, seja sanguíneo ou seja um ex-funcionário que você coloca, promove, daí vem diversas outras questões também, inclusive de cunho trabalhista. Tá? Então, você tem que ter em mente, todos vocês, que a separação em diversas empresas
quando ela tem o foco em se manter no Simples Nacional, ela é um tiro no pé, tá? Agora, você fazer a separação entre empresas e tratar, uma vai explorar o SCM, outra vai extrapolar o SVA, uma vai ter explorar a questão da tecnologia da informação. Você precisa avaliar se isso, de fato, realmente ocorre. Porque o planejamento tributário ele só é legítimo perante a justiça, enfim, o que vocês tiverem que lidar, se aquilo for efetivamente prático, se for o que for executado. Não adianta eu separar só para eu poder emitir nota ali de serviço de valor adicionado por outro CNPJ. Isso não existe. Tá? Então, você vai ter que realmente, se é assim, se a sua operação vai funcionar dessa forma, o serviço de valor adicionado separado do SCM, por exemplo, e a área de TI também separada em outro CNPJ, como que você vai configurar para que isso seja entregue ao consumidor, né, de uma forma que ele enxergue que empresas diferentes estão prestando aquele serviço, enfim. E também não existe fantasia, as empresas precisam de contratos entre si, a situação precisa ser bem amarrada, precisa de um contrato de prestação de serviço entre as empresas. A gente sabe que hoje a terceirização é possível, inclusive de atividades fins e não só de atividades meio. Mas não é uma pergunta com uma resposta exata que pode ser respondida no painel. Isso os doutores vão concordar, acredito comigo, no sentido de dizer, vão ter que sentar e avaliar o caso concreto em si e ver se se trata de uma situação fática, real, né, palpável, ou se aquilo está sendo criado para que haja de uma falsa sensação de segurança e uma redução tributária que, na verdade, implica numa possível sonegação fiscal. Doutor Paulo Vitor. Bom, a gente, de fato, a separação de serviços é uma das principais estratégias de planejamento no segmento de telecom. Tanto que é usada pelas grandes operadoras numa escala menor, que as grandes operadoras, há alguns anos, em negociação com o fisco, alcançaram o que a gente chama de número mágico, que é os 70% de SCM. O que eu falo é número mágico porque não tem nenhuma base contábil para esse número. As grandes operadoras, se analisar, ela tem um custo do SCM muito abaixo disso. Então, a separação de serviços, que é o SCM, SVA, tem a parte da desoneração da folha, é hoje uma das principais estratégias. E tem que ser avaliado, caso a caso, dentro de um planejamento, porque, falando da empresa de TI, em vários estudos que a gente fez em implementações de planejamento, você tem que entender qual que é o peso da folha sobre o faturamento, para ver se vale a pena você ter uma empresa para desonerar a folha, se no final a carga tributária que vai reduzir é pequena e o custo de gestão disso é alto. Então, não é uma regra que a desoneração da folha, a empresa de TI, se encaixe, se aplique para todas as empresas. Tem que ser feito um estudo. Segundo ponto, SVAs. Vocês têm hoje, eu sou de uma época que só tinha o SCI como o tipo de SVA disponível. Hoje a gente tem uma gama, uma infinidade de SVAs de ótimo custo-benefício, tanto custo-benefício comercial, você paga um valor muito baixo para a fornecedora, quanto tributário. Então, você tem que escolher bem os seus SVAs. Você tem SVAs com PIS/COFINS cumulativo dentro do lucro real, você tem SVAs imunes ao PIS/COFINS, você tem SVAs imunes ao ISS ou não incidentes ao ISS. Você tem SVAs mais caros, com PIS/COFINS não cumulativo no lucro real, um ISS também, a incidência do ISS. Então, dentro do planejamento, é preciso estudar qual SVA que você deseja trabalhar, também porque a gente tem que pensar o seguinte, você quer um SVA para ser atrativo comercialmente, você pensa que esse SVA vai te trazer um atrativo comercial, ou você quer um SVA para fins de otimização tributária? Porque
porque nem sempre a gente consegue casar as duas coisas. Tá? Então, eu sempre jogo muito aberto para os meus clientes. Qual tipo de SVA que você deseja? Tem provedores que me falam, eu quero um SVA que me traga benefício tributário, então você deixa comigo. Aí tem outras pessoas que falam, eu quero um SVA que eu seja diferenciado do meu concorrente. Vamos encontrar um SVA que tenta aliar os dois, mas algumas situações não dá. Então, no planejamento, na estratégia de separação SCM e SVAs também, tem que estudar qual SVA que será implementado, tá? Qual proporção que será adotada ao SCM e ao SVAs, por quê? Como eu falei, não existe receita de bolo. Tá? A receita analisa o centro de custo e adota a proporção que seja suficiente a cobrir aquele custo e gerar lucro. Cada serviço tem que ser rentável e cada serviço tem que gerar lucro. Claro que você, dentro de uma discricionalidade de um planejamento, você pode ter um serviço mais rentável que o outro. Isso chama planejamento tributário. Não existe aquela máxima que o fisco às vezes quer empregar, que todos os serviços têm que ter a mesma rentabilidade. Isso se chama ditadura. Isso eu não concordo. O fisco não pode falar quanto que eu tenho que cobrar pelo meu serviço. Se eu estou cobrindo o meu custo, isso é suficiente. Não posso fazer uma prática que chama de subfaturamento, ou seja, eu faturar um serviço abaixo do custo que ele tem. Então, dentro do planejamento também tem que se analisar o centro de custo. Tá? E aí, aliado a isso, como eu falei anteriormente, tem que ter um respaldo em contrato, né, com o assinante, porque não é simplesmente jogar SVA lá na fatura e falar assim, estou seguro juridicamente, isso não existe. Tá? Várias e várias fiscalizações que a gente acompanha, a primeira coisa que o fisco pede é o contrato. Aí eu peço o seguinte, me mostra o contrato antes de eu apresentar para o fisco. Às vezes eu pego o contrato e falo assim, cara, não dá para apresentar isso. Como que eu vou apresentar um contrato que vai depois prejudicar a minha defesa? Então, a gente arruma algumas justificativas para não apresentar aquele contrato. Porque, infelizmente, é o que a gente vê muito. Como eu falei, a empresa não se organiza, simplesmente joga SVAs achando que está planejada, isso não ocorre. Eu acho que em uma outra pergunta, a gente ainda vai falar sobre combos, né? Sim, então, vou deixar. Beleza, vamos lá. Complementando o que foi falado, para esse desmembramento, para esse modelo, de fato, os serviços precisam existir. Então, não é fictício, não é simplesmente um desmembramento de atividade sem, de fato, os serviços existirem. Então, é todo realmente uma análise que é feita. E aí, sim, dependendo, não é vantajoso para um provedor e para o outro. Então, dentro é analisado os serviços, o que de fato será oferecido, então eles precisam existirem, tem divulgação, tem estruturação, como a gente ainda vai falar dos combos, tem contratos, então tem uma série realmente de questões que precisam ser analisadas para ter uma segurança para esse modelo de negócio. Existem algumas divergências de entendimento quanto ao SCI, se ele seria um SVA. E nesse cenário já existe diversas fiscalizações, tá? E com questões que serão pautadas aqui. Eu gostaria de saber dos doutores se vocês orientam a aplicação do SCI como um SVA ou não. Doutora Mariana. Essa é uma questão tanto quanto polêmica, né? Mas eu vou manifestar aqui o entendimento que nós temos a respeito do tema, e eu gostaria que todos aqui considerassem que o direito, não é uma ciência exata, então não é que nem a matemática que 2 mais 2 são 4, tá? Mas do ponto de vista do meu ponto de vista e do meu escritório, nós não recomendamos o tratamento do provedor de serviço de conexão à internet, como um serviço de valor adicionado. Tá? Embora tenham diversas entidades que tenham esse entendimento, e confesso que eu não conheço o entendimento do Dr. Paulo, mas, e nem da ISP também, e vocês fiquem à vontade também de discordarem de mim,
mas eu vou, pelo menos aqui, contextualizar o porquê que eu tenho esse entendimento, que é no sentido de que esse conceito de provedor de conexão à internet e o serviço de comunicação multimídia, ele nasceu com a finalidade de redução da carga tributária quando isso é levantado nas empresas. Então, para mim, isso já é um propósito que não sei se é um propósito legítimo para a gente fazer esse tipo de separação. No segundo momento também, o que é importante falar, que é a súmula 334 do STJ, que diz que provedor de conexão à internet seria serviço de valor adicionado. Isso fundamenta o entendimento de que provedor de conexão à internet deve ser, o provimento deve ser tratado como a questão de serviço de valor adicionado. Acontece que a súmula 334, quando ela foi consolidada, a realidade da internet no Brasil não é a realidade que nós temos hoje. Quem é da década dos anos 90 lembra até do barulhinho da conexão à internet. Agora, um ponto que eu acho que é importante falar é o seguinte: a gente já tem perícias e decisões judiciais no sentido de, apesar que na tecnologia STFC os agentes eram distintos, você tinha um agente responsável pela administração da infraestrutura, que são as operadoras, as concessionárias STFC, e você tinha um agente separado, que é a conexão. Ok? Apesar de serem agentes distintos, ou seja, era mais fácil você distinguir o serviço. Desculpa te interromper, porque realmente nós estamos com só 5 minutos. Só concluir aqui. Apesar de você ter agentes distintos, na tecnologia banda larga, no meu entendimento, dá para distinguir os serviços também, apesar de que às vezes é um agente fazendo os dois serviços. Então a gente já tem perícias demonstrando essa separação de serviços. Então a minha visão sobre o SCI é essa. Existem SVAs mais seguros? Existem. Mas eu não desisto fácil do SCI e não vou desistir. Eu concordo com o doutor. Eu acredito... Uma coisa, quando os clientes nos procuram a respeito, trazendo a questão das decisões judiciais, eu sempre faço uma reflexão muito simples. Se existe decisão judicial, é porque houve uma disputa. Então, ou houve uma execução fiscal que você teve que fazer uma defesa, ou você teve que defender uma tese. A minha preocupação sempre é o seguinte: algumas instituições vendem uma receita de bolo, né, doutor? Então, assim, chegam e falam assim: não, coloca lá o serviço de comunicação multimídia e coloca o provimento de conexão à internet 80/20. O que é esse 80/20? Você consegue comprovar que 80% e ainda mais, 80% de serviço de conexão à internet e 20% só seria SCM. Então, já teve uma resolução da Anatel, a 314, em 2015, que trouxe que o SCM não poderia ser inferior a um suposto SVA. Tá? E também, quando a gente fala de decisão judicial, para que ela se aplique à sociedade como um todo, ou seja, para você poder aplicar o serviço de conexão com base, sem o ICMS, sem estar na base do ICMS, você precisa ir para uma disputa judicial, porque caso você não o faça, você não está respaldado por uma decisão erga omnes, ou seja, aplicada à sociedade como um todo. Todas as decisões que foram dadas até agora são interpartes, tá? Então, você ainda precisa de uma segurança jurídica, a contratação de um advogado, enfim, o que você tiver na sua cidade ou um especializado, para tentar fazer um processo em que você reconheça que a conexão, o serviço de conexão à internet não faz parte da base de cálculo do ICMS, através de uma ação, por exemplo, de inexistência de relação jurídica tributária a respeito da questão específica do serviço de valor adicionado. Só para concluir, concordo com o posicionamento da doutora Mariana. Eu também tenho uma orientação mais segura, tá? Eu, como contadora, sempre me preocupo com alguns pontos.
Se for para comprar uma briga com o Estado, e se eu sempre falo que se ele procurar, ele vai achar. Ele vai achar um período desacobertado de faturamento, emissão de notas fiscais incorretas durante algum período. Então, se o fisco procurar, ele acha. Vale a pena comprar a briga com o Estado e ter mais problemas, ser autuado, realmente comprar uma briga devido ao SCI? É muito mais seguro, já existem vários serviços digitais que são ofertados, são oferecidos no mercado. Então, você pode estruturar os combos, pode oferecer. Isso sim agrega valor ao seu provedor, você não vai estar entregando só a internet, mas também os serviços. Então, é muito mais seguro. Faz a estruturação dos combos, define bem o preço que vai ser praticado, um bom contrato bem elaborado, o serviço de fato vai ser oferecido, disponibiliza isso no site e divulga. Até o marketing, dá para fazer um marketing bacana em cima, tá bom? Quero agradecer a todos, a doutora Mariana, o doutor Paulo Vitor. Convido a todos a estarem indo no nosso estande da ISP Consultoria, número 15, tá bom? Obrigado a todos.